nós estamos reunidos em nome de Jesus, nome esse que está acima de todo nome, de toda potestade, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele nós adoramos, diante dEle nos prostramos e dEle esperamos aquilo de que nós precisamos, tanto do ponto de vista material, para este mundo, para a nossa vida aqui e agora, mas também para a vida futura. Porque em Cristo Jesus nós esperamos a manifestação dos filhos de Deus de forma plena. Um dia isso vai acontecer. Nós vivemos o sim e o ainda não. Nós fomos salvos, mas ainda teremos a plenitude da salvação. Nós estamos num processo de santificação, mas ainda não somos totalmente santos. Nós recebemos Cristo no nosso coração, nós confiamos nele, mas ainda não o vimos de forma plena, nós o veremos. Então existe uma tensão. Essa tensão estamos vivendo o presente, os dias de hoje, experiências com Deus, mas ainda não tivemos plena experiência com o Senhor. Isso vai acontecer no dia que cada um de nós morrer aqui neste mundo, antes da vinda de Cristo, ou no dia que Jesus voltar pela segunda vez, quando Ele vier na sua segunda vinda e arrebatar a sua igreja. Nós temos falado sobre o amor, com base no 1 Coríntios capítulo 13. E nesta manhã nós vamos ainda continuar vendo esse texto de 1 Coríntios 13, rapidamente. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a gente ler o versículo 7. Continuando a mensagem domingo próximo passado à noite, e de manhã também, quando o pastor Fernando começou nesse verso 7. Em reverência à palavra de Deus e também por conta do tempo, vou ler para os irmãos mais uma vez. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesta manhã vamos considerar que o amor tudo espera. O amor espera todas as coisas. O amor tem esperança. Além de ter fé, além de ter confiança, o amor tem esperança. E essa esperança é gerada pela fé. É importante salientar que a fé tem um objeto. E esse objeto é a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. É o Deus Santo, Todo-Poderoso, no qual nós cremos. Vamos então orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez a vida do irmão Edson, a quem o Senhor restabeleceu a saúde e a experiência que o Senhor permitiu que ele pudesse ter com o Senhor. Que por meio do Teu Espírito, ó Deus, o Senhor se revele a cada um de nós que aqui está e a todos aqueles que nos veem pela internet e a todos os Teus filhos. Necessitamos, ó Deus, de revelação no sentido de que possamos Te conhecer mais e mais. E isso só é possível quando o Senhor se revela a nós. E o Senhor já tem se revelado por meio de Cristo. Mas nesses dias, nesses tempos, precisamos de que o Senhor fale conosco. Que o Senhor revele Cristo na sua plenitude em nosso coração. De modo que possamos amá-lo da mesma maneira como Ele nos amou e amou até o fim. Que o Senhor permita que conheçamos a Cristo na sua plenitude, conforme Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que possamos servi-lo de forma agradável. E que nesses momentos que vamos ter da Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito continue nos falando, movendo em cada um de nós
manifestando o seu poder, a sua soberania, o seu amor, o seu conforto, a sua consolação, a sua alegria, que teu Espírito produza em nós a alegria que só Ele pode produzir, especialmente no momento de dor, de sofrimento, pelos quais muitos irmãos passam. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. No domingo próximo passado, eu citei a palavra de Jonathan Edwards a respeito desse texto. A maioria dos comentaristas entende que quando Paulo diz o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera, esse crer, essa fé, esse esperar, é uma espera em relação ao melhor das pessoas, ao melhor dos nossos semelhantes. Então eu cito Jonathan Edwards, que diz o seguinte, repetindo o que dissemos domingo passado: o apóstolo Paulo não tem em vista crer ou esperar o melhor no tocante aos nossos semelhantes, mas tem em vista aquelas grandes graças do Evangelho que tem Deus e Cristo por seu principal e imediato objeto. Jonathan Edwards fala sobre as grandes graças do Evangelho. Ele vai dizer aqui e vai falar sobre o tripé da virtude: fé, esperança e amor. Verso 13 desse capítulo, ele vai dizer: permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo também, quando escreve aos Romanos, textos que, se der tempo, faremos algumas considerações, ele vai dizer que, justificados pela fé, temos paz com Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos nas tribulações, que produz perseverança, paciência, caráter aprovado e produz esperança. Segundo Jonathan Edwards, a fé gera a esperança, pois a fé vê e confia na suficiência de Deus em outorgar bênçãos e em sua fidelidade às suas promessas. Aqui eu faço uma digressão para lembrar o que nós vimos na sexta-feira próxima passada, no culto que nós tivemos de intercessão, de oração. Quando nós chegamos, eu e minha esposa, nós estávamos ouvindo a irmã Raquel falar sobre as necessidades físicas de muitos irmãos. Do ponto de vista de doença, de enfermidade, a lista era muito grande. E a gente depois comenta dizendo: puxa, quanta gente enferma, quanta enfermidade, quanta doença, quanta dificuldade, quanto sofrimento, quanta aflição. Essas são as aflições do dia a dia, meus irmãos. E Deus deseja satisfazer ou minimizar a nossa dor, em muitos casos não fazendo aquilo que nós queremos, que seria a cura, mas dando-nos condições de suportar o sofrimento, pois por meio do sofrimento nós ficamos perseverantes na fé, nós somos aprovados, e aí a esperança é gerada. Então, Jonathan Edwards diz que a esperança gerada pela fé tem como base uma fé que confia na suficiência de Deus. Isso é importante dizer. E não somente na suficiência de Deus, de outorgar bênçãos. Qualquer bênção, toda e qualquer bênção, Deus pode entregar-nos. Aquela de que mais nós precisamos. Deus é suficiente. E nós precisamos crer nisso, na supremacia de Deus, no poder de Deus. Não há coisa alguma que Deus não possa realizar. Não há
circunstância adversa que Deus não possa realizar. Não há problema que Deus não possa resolver, porque nós adoramos o soberano Deus, o Deus que pode todas as coisas, inclusive remover homens e mulheres dos seus lugares de poder e colocar outras pessoas, segundo os seus propósitos. Cremos nisso. Nós também precisamos crer na suficiência de Deus, não só em nos abençoar materialmente e até na saúde, pois Deus tem propósitos, mas porque Ele é fiel às suas promessas. Aquele cântico, aquele hino tão bonito que nós cantamos, Deus é fiel em todas as coisas, né? Deus é fiel não a nós, nesse sentido, mas Deus é fiel a si mesmo. Deus não tem um compromisso com os homens, no sentido de que Ele está obrigado a fazer alguma coisa. Deus não está obrigado. Muito menos obrigado a nos abençoar. As bênçãos de que precisamos e com as quais Deus nos abençoa, é por conta da bondade, da misericórdia de Deus, do grande amor que Ele tem por nós todos, por cada um de nós. Deus não tem obrigação de nos abençoar em nada, mas por amor, por compaixão, por misericórdia e por bondade, Ele faz isso, porque é agradável a Ele fazer isso. Então, Jonathan Edwards diz que nós devemos crer na suficiência e esperar o cumprimento das promessas de Deus. E quantas promessas, meus irmãos, nós temos na palavra de Deus? Eu citei também Gordon Fee, que analisando esse texto disse o seguinte: o tudo crê e o tudo espera, no entender de Gordon Fee é o seguinte: ao dizer o amor sempre crê e sempre espera, Paulo não quer dizer que o amor sempre acredita no melhor das pessoas, ou de todas as coisas e todas as pessoas, mas que o amor nunca deixa de confiar em Deus. E, portanto, quem ama, segundo o amor cristão, deixa tudo nas mãos de Deus, deixa a justiça nas mãos de Deus. E nesse sentido, segundo Gordon Fee, ele nunca perde a esperança. E qual esperança? A esperança de que, no contexto da bondade de Deus, a justiça de Deus ainda prevalecerá nas situações em que se vê a condição decaída do ser humano. Então, quem ama, segundo o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 13, espera em Deus, espera sempre na justiça de Deus. Ele não julga, mas deixa com Deus o ato de julgar, e espera sempre naquilo que Deus vai fazer. E aqui, quando fala sobre as situações em que se vê a condição decaída do ser humano, o amor sempre espera que Deus, ao intervir na vida de uma pessoa, possa fazê-lo de modo que essa pessoa creia em Jesus, tenha uma experiência com Jesus e traga essa pessoa do lamaçal de lodo para a sua presença. Nesse sentido, espera que diante de todas as mazelas humanas, Deus sempre agirá. Porque Deus tem sempre a iniciativa de buscar o homem que se perdeu. Isso aconteceu no Éden. Onde estás? Disse Deus a Adão. Eu fugi porque estava nu. Quando Caim matou Abel, o primeiro homicídio narrado na história, Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Porque Deus sempre toma a iniciativa de buscar o homem pecador, porque Ele deseja salvá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, meus irmãos, nós não podemos perder de vista e a esperança de que aquelas pessoas por quem nós estamos orando, intercedendo para que o Evangelho entre no seu coração e ele seja salvo, não podemos perder a esperança que Deus há de fazer a obra. A nossa tarefa é de testemunhar, não só falando de Cristo de forma plena, de que Cristo é o único caminho, mas também dando testemunho, vivendo uma vida que atraia essa pessoa e faça a perguntar qual é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Cremos em Deus. O Senhor é poderoso para converter o seu filho que está perdido. Deus é poderoso por meio do Espírito Santo a levar alguém a se convencer do seu pecado. Convencer não, a ter a noção de que a consciência de é pecador e de que precisa de um Senhor Salvador. É assim que Deus faz, e é assim que devemos crer. A obra nossa não é converter ninguém. Nós não temos a responsabilidade de ganhar o mundo para Cristo. A ordem de Jesus é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É ir e pregar. O ato de converter é sobrenatural, porque somente a obra do Espírito Santo na vida de um indivíduo é que pode transformá-lo numa pessoa nova, num homem novo. E não somos nós. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade de dar testemunho. Os anjos gostariam de fazer isso, mas aos homens convertidos, Deus deu esse privilégio de pregar a palavra. E quando nós pregamos, Satanás nos ataca, Satanás nos oprime, Satanás nos persegue, e Satanás não quer que os homens sejam libertados dos seus pecados e nem da sua escravidão. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está dizendo que quando a igreja marcha em direção ao inferno, essas portas não terão como suportar. Não é o diabo, não é Satanás que resiste, ou que persegue a igreja não resiste, ao contrário. Quando a igreja marcha confiante na obra do Espírito Santo, na edificação de si mesma, por meio dos dons, ela marcha caminhando para libertar os homens do inferno, libertar os homens das garras de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão, porque não há ninguém que prevaleça contra o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. A palavra que está aí no texto, o amor tudo espera, é elpis, E-L-P-I-S, transliterando, esperança. O verbo que Paulo usa é o verbo esperar, ter expectativa, é o pizzo. O apóstolo Paulo, segundo os comentaristas, usa a palavra, o verbo esperar e esperança 19 vezes nas suas cartas. É o autor sagrado que mais usa essa palavra esperança. E a esperança, meus irmãos, é paciente, esperando por resultados positivos que possam ser alcançados. E essa esperança nunca está focalizada em si mesma, mas sempre em Deus e em Cristo Jesus. Quando Paulo diz o amor tudo espera, é porque o amor tudo crê. E a fé está relacionada com a esperança, gera esperança. A espera de todas as coisas é nossa esperança cristã, disse John Stott.
Esperar todas as coisas é a nossa esperança cristã, segundo John Stott, e não é algo incerto, é uma expectativa jubilosa e confiante, que se baseia, mais uma vez, nas promessas de Deus. E aí vale a pena perguntar aos irmãos, o que os irmãos esperam? Onde está a sua esperança? O que esperamos para esta vida? John Stott faz um paralelo. Nós temos as nossas esperanças comuns do dia a dia, mas nós temos a esperança que vai até o futuro. As nossas esperanças do dia a dia, meus irmãos, têm a ver, por exemplo, com a saúde. Nós temos problemas de enfermidade física. Nós esperamos ser curados, nós esperamos melhorar. Poderíamos citar aqui várias coisas. Nós esperamos por alguém. Nós esperamos por um filho que partiu e não voltou, ou um filho que está envolvido nas drogas. Nós esperamos que ele retorne, abandone o seu vício. Nós esperamos por uma oportunidade de emprego, foi dito aqui antes. Nós esperamos pela aquisição de um bem, por uma promoção no trabalho. Nós esperamos entrar na faculdade. Alguns esperam ter um casamento que possa tornar a sua vida de solidão, entre aspas, porque muitos que estão solteiros não se sentem solitários. Mas há uma esperança. Essa esperança, é a esperança do dia a dia. Nós esperamos vencer o sofrimento que nos angustia, que nos faz sofrer. E esse sofrimento, essa aflição, é uma aflição que abarca todos os homens e mulheres, não somente os crentes em Jesus, mas Deus está preocupado com os nossos problemas pessoais. Falando sobre uma pessoa, um rapaz, filho que muitas vezes enveredou pelo caminho das drogas, na quinta-feira, no dia da marcha para Jesus, algo importante, não é? A gente mora ali perto da Praça Campo de Bagatelle, todos os eventos a gente vê uma multidão passando. E a gente dá graças a Deus porque nesses tempos ainda podemos ver isso. A liberdade de transitar, de se reunir, pregar o evangelho, de cantar hinos. Se bem que daqui, a minha casa, aqui da praça até onde moramos, 1 quilômetro, no máximo 2. O som parece estar saindo de dentro de casa. Mas eu achei interessante e bonito, porque tudo ordeiramente, feito de forma ordeira. Nenhum papel, absolutamente nada. Mas a oportunidade de pregar o evangelho, de falar, de cantar os hinos, de glorificar a Cristo, porque a marcha para Jesus tem um alvo, é Cristo. Aqui, sem levar em conta as questões, né, de quem está dirigindo, mas o nome gritado, falado é: Jesus Cristo é o Senhor. Isso basta. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, salvo engano meu, vai dizer assim: alguns pregam Cristo por dinheiro, por posição, por glória, por poder. Não importa, o que importa é que o nome de Jesus seja pregado. Às vezes algumas pessoas caem no pecado, mas a palavra que ele pregou não mudou. O problema é que ele não se preocupou com a queda. Há pregadores que trazem mensagens poderosas de Deus, mas Satanás consegue derrubá-los. Porque não teve o cuidado. Mas o que ele pregou, o que ele disse como palavra de Deus não mudou e não muda. Nós podemos até não ter uma experiência de crescimento, mas quando é a palavra de Deus que é pregada, meus irmãos, ela produz os efeitos que Deus espera para quando a envia. A minha palavra produzirá
o que eu desejo que ela produza. E nós podemos crer nisso. Esperança. O amor tudo espera. O amor tem uma esperança em Cristo. E esperar aqui, meus irmãos, é esperar motivado pelo alvo que há na frente. É o aguardar. Este aguardar é um movimento na direção do alvo. Nós não esperamos sentados. É claro, há algumas coisas que esperamos de Deus que não precisamos fazer nada, nós precisamos depender de Deus. Mas o esperar implica em movimento, implica em ação, em agir. Você não fica sentado esperando cair do céu. Dentro dessa perspectiva e desse esperar, eu ia contar uma ilustração. Estava falando da marcha. Há um rapaz que mora no nosso condomínio. Eu não vou citar o nome dele por uma questão de cuidados. Mas ele está envolvido com algumas coisas de drogas, né? Aí na sexta-feira, na quinta-feira, à tarde, assim, eu cheguei, o carro dele estava todo aberto. Tudo aberto, as janelas. E eu conversei, puxa, e aqui? Eu falei, nós temos orado por você. Eu sei, vocês são gente fina. Mas eu não tive a oportunidade, porque ele estava com outras pessoas presentes, de chamá-lo no canto e naquele momento dizer, você precisa mudar de vida, porque Jesus quer mudar a sua vida. Você está caminhando para o abismo. Aliás, meus irmãos, difícil ver um jovem nessas condições. Eu perguntei por que aconteceu aquilo com o carro. Aquele chegou 7 horas da manhã, da quinta-feira. E estava sem lucidez nenhuma, então deixou tudo como estava, as portas abertas e foi para casa. Eu tive muita tristeza por vê-lo na sua juventude assim, mas temos orado por ele e vamos tentar levá-lo ao conhecimento da palavra de Deus. Ele já ouviu a palavra de Deus quando era criança. Eu quero terminar, meus irmãos, só para mostrar que essa é a esperança que nós temos. Então, Deus sempre pode, Deus, nada é impossível. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode ser libertada, pode ser transformada em nova pessoa, em um novo homem, é isso que eu quero dizer. E isso é esperança. A igreja tem essa esperança. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, tinha esperança de ver os coríntios andando no caminho mais excelente. Abandonou as intrigas. O caminho mais excelente é esse caminho do amor, que revela de forma plena o caráter de Jesus. É esse caráter de Jesus que Deus quer implantar na vida de cada um de nós. Não vai dar tempo de considerar, mas eu vou pelo menos citar aos irmãos que essa tríade fé, esperança e amor é repetida em Romanos 5, de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E recebemos paz, temos paz com Deus. Ele vai dizer, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E vai dizer ainda, sobre as perseguições, as aflições, que a aflição produz esperança, a esperança não causa decepção. A esperança é produzida pelo amor que foi derramado, pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Nesse sentido, o apóstolo Paulo repete a tríade, fé, amor e esperança. Em Hebreus capítulo 10, você pode anotar aí, Hebreus 10, 22 a 24, o escritor de Hebreus vai dizer que nós podemos entrar no trono da graça de Deus. Nós podemos, por causa do caminho novo e perfeito que Cristo abriu, nós podemos entrar no trono. Mas ele vai dizer, por meio da fé, ele vai dizer, pela confissão da nossa esperança, e também vai dizer, para que nos estimulemos ao amor, à prática do amor.
Então fica só citado esses dois textos, não vai dar para considerar. Eu quero terminar dizendo: a esperança é esperar, desculpem a redundância, em uma coisa ativa que acarreta uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa, meus irmãos, é aquela que a gente vive diante e na presença de Deus, recebendo o reforço, o suporte do Espírito Santo. Então, nós nos gloriamos na esperança da manifestação da glória de Deus, isso fica para um outro momento, e nós nos exultamos na tribulação, porque a esperança não decepciona. Por que não decepciona? A esperança não traz decepção, não confunde, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E é por causa do amor de Deus, veja que, porque Deus nos amou, e esse amor nos alcançou, e nos transformou pelo sangue de Jesus Cristo. Esse amor continua sendo derramado em nós, foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é o amor que temos para com Deus, mas o amor que Deus tem para com cada um de nós. Fomos alcançados por esse amor. Precisamos sentir esse amor, irmãos. Precisamos sentir o carinho de Deus por nós. Deus nos ama. Mas Deus não me ama. Não, Deus ama. A prova do amor de Deus nesse mesmo capítulo de Romanos está. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mesmo nós que já fomos libertados do pecado, continuamos pecando. Todavia, o grande amor de Deus nos cerca, nos cobre, o Espírito Santo nos estimula ao arrependimento, à confissão, à restauração. Você já teve essa experiência? Todos que aqui estamos, creem em Jesus, são salvos por Jesus, têm essa esperança. A esperança da manifestação da glória de Deus, glória essa manifestada em Cristo Jesus no monte, diante de Pedro, Tiago e João. O apóstolo João diz que nós esperamos a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Se você não tem essa experiência, você pode ter. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa dos seus pecados, porque você é pecador. Eu também fui e sou pecador. Sou pecador. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. De modo que o estilo de vida que Deus preparou para nós é o amor, tudo espera em Deus. O amor, tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que essa seja a esperança dos irmãos, que os irmãos sempre olhem para o céu. Eu termino com uma ilustração. O pastor certa vez pregou o seguinte, que hoje em dia é muito difícil as pessoas olharem para cima, elas olham sempre para frente ou para os lados, ou nem olham para frente, porque com o celular na mão, estão mandando mensagem com o celular e caminhando. Não é sem razão que muitas pessoas batem a testa no poste. Mas é andar olhando para cima, onde Cristo está. Eu disse aos irmãos que as coisas acontecem primeiro no céu. As coisas acontecem quando o Espírito, nós lançamos os nossos desejos na presença de Deus. É lá que acontecem as coisas, antes. E depois Deus as torna realidade na nossa experiência cristã. Assim, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos, diante de tudo aquilo que nós já aprendemos, dos testemunhos, de tudo que Deus fez, que Deus pretende fazer, que Deus quer fazer na sua vida, na vida da igreja, na sua vida que ouve pela internet. Deus está presente, Deus ama você e Deus tem um carinho muito especial. O colo de Deus é melhor
do que o colo do Pai terreno. Amém? Nosso Deus, nós te louvamos pelo grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Pena que a gente ainda não tem a convicção disso, pois olhamos para os nossos problemas e nos esquecemos da Tua presença. Ajuda-nos a experimentar isso de forma plena, que o Espírito Santo nos estimule a esperar em todas as condições e circunstâncias, a esperar em Ti a resposta. Oramos em nome de Jesus. Amém.